Agora sim, então, oficialmente, boa tarde. Obrigada mais uma vez aos organizadores, principalmente PH, que me convidou para estar aqui mediando a mesa de jornais e de jornalismos. Eu, no meu mestrado, também me dediquei a pesquisas sobre história da imprensa. Na época, eu estudei um jornal da minha cidade, que era a Tribuna de Petrópolis. Eu sou de Petrópolis, estado do Rio. Então, para mim, é sempre uma alegria poder retomar essas discussões, ouvir quem está pesquisando ainda nesse tema, né? No doutorado, depois, eu acabei expandindo meus horizontes de fenômenos comunicacionais, mas é um ambiente em que eu me sinto muito à vontade. Estou muito feliz de estar aqui também na Academia Mineira de Letras, acompanhando as discussões. Então, para a gente não perder mais tempo das apresentações, eu queria convidar aqui o Jairo Faria Mendes, da Universidade Federal de São João del Rei, e também Cristina Ferraz Mussi, da UFJF, onde eu me formei. Cristina foi minha professora querida, também uma segunda camada aqui de alegria de poder estar aqui com ela. E Luiz Gustavo Santos Costa, da Federal de Viçosa, que vão fazer suas apresentações agora na mesa de número 4, de jornais e de jornalismos. Jairo, Cristina. Okay. Jairo. Tem que colocar a apresentação. Alô, né? Boa tarde, pessoal, né? Opa, tá pendente aqui, mas que nem aquele edifício aqui de Belo Horizonte, balança, mas não cai, né? Mas aí, pessoal, é uma honra estar com vocês aqui nesse evento bonito, né? Eu acho que desde que quando eu comecei a pesquisar a imprensa mineira, foi no meu doutorado, assim, eu terminei em 2007, é a primeira vez que eu vejo um encontro dessa forma, né, reunindo tanta gente para somar esforços, né? E isso é fantástico, né? Apesar do que é triste também, porque isso devia ser uma coisa constante. A gente que tem, né? A gente tem nossas universidades, tem os institutos históricos geográficos, né? Eu até faço parte do Instituto Histórico Geográfico do Sul de Minas, né? Na cadeira do Xavier da Veiga, né? Que fez o primeiro estudo de imprensa, né? Então é uma honra muito grande fazer aqui meu comercial, né? Um jabazinho, o livro que vai ser lançado daqui a pouco. E eu vou falar sobre o livro, né? Mas esse livro ele é um livro que discute muitas questões, né? Desde da gênese da imprensa até a consolidação, as mudanças de centros de imprensa em Minas, né? Discute questões antropológicas, né? Então, como jornalista também, né? Vou aproveitar o gancho que a gente está comemorando 200 anos do compilador mineiro, né? E vou falar um pouco sobre a gênese da imprensa, mas falando não só sobre compiladora, quer dizer, eu vou falar muito pouco sobre o compilador, né? Mas sobre a questão do contexto, né? Do que estava acontecendo nesse momento, o que levou, né? Assim, o que antecedeu, né? Ao surgimento da nossa imprensa, o que estava acontecendo em Portugal e no Brasil. Que uma coisa também que eu acho que é muito importante, né? Que a gente estuda a imprensa do Brasil colonial como se o Brasil fosse independente, né? A gente esquece de entender que o Brasil fazia parte de Portugal, né? Então é importante entender essa relação, né? Daí depois da independência, sim, daí já realmente a gente pode tomar nossas decisões, né? Mas apesar de nosso primeiro monarca ter seu filho né, né, de repente do rei de Portugal e depois voltar para Portugal para assumir o trono, mas principalmente antes, né? Então falar um pouquinho sobre a gênese da imprensa mineira. O que eu faço para ir trocando aqui, né? Então primeiro eu vou voltar, né, lá para Portugal, né? A gente volta para Portugal lá no Além-Mar, né? Porque a participação dos brasileiros em Portugal, ao contrário do que se imagina, era muito grande.
existia o que a gente sabe, o pacto colonial, né? Portugal produzindo as manufaturas e o Brasil as matérias-primas, né? Então, né, se centrava em Portugal a atividade manufatureira e a imprensa é uma forma de manufatura. Então lá se concentrava isso, mas não quer dizer que os brasileiros não tivessem espaço, né? Eles tinham espaço, isso é interessante. E um destaque para os mineiros, né? Os mineiros à frente, né? Então é uma coisa muito interessante, assim. Então, o primeiro fato que eu vou falar, assim, que de repente a gente como mineiro, né? A gente tem participações importantes como essa do qual que é o nome dele? Francisco de Melo Franco, né? Que o Francisco de Melo Franco ele foi preso lá, uma coisa muito estranha, né? Na Universidade de Coimbra tinha uma cela, né? Então os alunos que aprontassem eram presos, né? Mostra a educação como que era violenta, né? Assim, então ele teve preso com outros estudantes pelas suas ideias, né? E como vingança disso, ele escreveu um poema que chama O Reino da Insensatez, né? Que é um poema sensacional, assim, né? Mais na linha, aquela linha né? Dos deuses gregos, né? Assim, então a deusa estupidez, né? Ela vai vagando pela Europa e ela vai sendo expulsa, né? Então, tipo na França, fala que isso não tem lugar para você aí, né? Na Alemanha, em vários países, mas quando ela chega em Portugal, ela vê assim, nossa, esse é o lugar, né, que eu me sinto bem, né, tem tudo a ver comigo, a estupidez aqui. Coimbra, então, nem se fala, né? Daí vai fazendo uma crítica, né, ao que acontecia na Universidade de Coimbra, né? E era um poema manuscrito, que até o Zé Bonifácio foi uma das pessoas que ajudou a fazer cópias do poema, né? E ele causou a queda do reitor e uma reforma universitária em Portugal, né? O que mostra uma questão histórica interessante, que é que aquela questão, hoje a gente tem mídias desenvolvidas, né, tecnologicamente, mas que às vezes não conseguem ter o impacto que o poema manuscrito tinha nesse período, né? Então, que nem aquela que a gente vê às vezes folhinhas, né? A gente pode pensar isso como uma coisa pequena, mas era uma coisa extremamente transformadora, né? Então, o primeiro fato que eu vou trazer é o Reino da Estupidez, que era muito comum essa questão da crítica social ser feita pela poesia, né? Que a gente vai ter, tipo, as cartas chilenas aqui em Minas Gerais, né? Na Inconfidência. A gente tem um livro muito interessante, esse não de brasileiro, né? Mas que é o Piolho Viajante, né? Que era um piolho que, da cabeça das pessoas, ele ia observando tudo que estava acontecendo ali e trazendo a crítica social, né? Então, continuando, né? Então, vamos passar agora, assim, então, a Universidade de Coimbra foi colocar de cabeça para baixo, né, assim, né, por causa de um mineiro, né, e depois esse poema foi reaproveitado em outros momentos históricos, né, e depois a gente vai falar do Frei Veloso, né. O Frei Veloso é uma pessoa fantástica, né, natural lá da Vila de São José, hoje Tiradentes, né, primo do Tiradentes, inclusive, né, e o Frei Veloso era um grande amante da ciência, né, ele até depois da independência, ele vai ser considerado, a gente vê na revista do Instituto Histórico e Geográfico, que ele é o grande intelectual brasileiro, né? Sim, ele é visto como o grande intelectual brasileiro do início da independência, do final, né? Final do período colonial, início da independência, né? E ele vai ter uma importância muito grande, tanto em Portugal quanto no Brasil, né? Na época, a ciência da moda era botânica, ele vai ser um botânico autodidata, né? E ele vai fazer um trabalho muito grande de produção de livros voltados para o Brasil, né? Então, primeiro, ele vai criar a nossa primeira publicação criada por um brasileiro, né? Que ele cria em 1796 o Paládio Português e o Clarim de Palas, né? Que era uma revista científica. Então, a gente encontra essa revista na biblioteca da Universidade de Coimbra, né? Que ela é tipo um livreto com vários descobrimentos, né? E sendo que a maioria dos descobrimentos são de brasileiros, ele dava bastante ênfase para os brasileiros, né? E depois ele vai fazer publicações, né, voltadas para a agricultura, para a modernização da agricultura brasileira, vai tentar publicar livros, né, em Portugal, e até que vai ser chamado pelo Dom Rodrigo, Rodrigo de Souza Coutinho, né, que era um ministro
importante em Portugal, né, que tinha uma relação muito grande com os mineiros, né, ele é chamado para dirigir a oficina e casa literária do Arco do Cego, que é uma coisa importantíssima na história, tanto do Brasil quanto de Portugal, né? E para o Brasil, né, nem se fala, porque vai influenciar toda a imprensa brasileira. E ela vai funcionar, eu acho que 28 meses, se eu não me engano, né? Pouco mais de 2 anos. E lá vão ser publicados 60 livros, sendo que 44 tinham ilustrações, que era uma coisa muito difícil para a época. Não, quer dizer, vai publicar 83 livros, desculpe, gente. 60 são 60 funcionários, né? E que mostra a quantidade de gente que trabalhava nesse projeto, né? E daí, com o fim da oficina do Arco do Cego, ele vai para a imprensa régia, né? Daí, tipo assim, retorna ao Brasil em 1808, morre em 1811, né? Mas voltando lá ao Arco do Cego, né? Que o Arco do Cego é um projeto muito interessante, que é um projeto assim que ele vira também um ponto de encontro dos intelectuais brasileiros, né? Então, até uma coisa interessante, que é um ponto de encontro de pessoas sediciosas, né? Pessoas transformadoras da sociedade, né? O próprio Frei Veloso tinha um pouco disso, né? Apesar da preocupação dele ser mais científica, uma pessoa mais preocupada com a ciência. Mas no Arco do Cego, por exemplo, vão ter 2 pessoas que foram condenadas pela Inconfidência Mineira, né? Uma delas é presa, mas depois é absolvida porque tinha uma participação menor, né? E outra é absolvida por ser padre, né? Assim, e os 2 estão lá, né? E até o poeta português Bocage, que é um exemplo de uma figura extremamente contestadora, né? O Bocage, até em Portugal, ele é tipo um mito, né? Tipo ele é meio que um personagem, né? Porque era uma pessoa muito contestadora, muito irreverente, muito ligada, muito dionisíaca, né? Muito dionisíaca, né? Até tinha uma poesia assim, uma poesia muito lírica, que algumas pessoas comparam a Camões, né, na qualidade, mas ao mesmo tempo tinha uma poesia de crítica política e uma poesia muito erótica, né? Então ele vira uma pessoa também assim muito vista em Portugal como uma figura muito perigosa, né? E ele é preso pelas críticas que ele faz à igreja, faz ao Estado, né? Daí ele vai para o famoso Limoeiro, né? O Limoeiro, que todo mundo ia lá no Limoeiro, tipo o Hipólito da Costa foi para o Limoeiro também, né? Preso lá por ser maçom. E lá no Limoeiro, ele depois é mandado para a Santa Inquisição, que era muito comum também esse trajeto, né? E depois eles mandam ele para um hospício, né? Um hospício católico, né? Nesse hospício, tipo assim, todo mundo lá se arrependia de tudo, né? Mudava, aceitava qualquer coisa, como que é o caso do Bocage, né? Ele sai de lá, tipo assim, um santo, né? Assim, tipo, nunca mais vou fazer o que eu fazia, né? E sai de lá direto para a oficina do Arco do Cego, é interessante, né? Então a oficina do Cego é esse ponto de encontro, esses malucos maravilhosos, né? E lá vão estar presentes também o Padre Viegas, né? O Padre Viegas, que até publica um livro sobre gravuras, né? Porque as gravuras eram feitas através da calcografia, que vai ser o método utilizado pela nossa primeira impressão, né? Então, algumas curiosidades, gente. E agora, saindo de Portugal, a gente indo para Minas, né? Então, em 1807, a gente tem a nossa primeira impressão oficial, né? Que é o poema, né, em homenagem ao governador, impresso pelo Padre Viegas, utilizando os equipamentos da Casa da Moeda, né? Só que o Padre Viegas, ele já estava há 5 anos que ele estava em Vila Rica e ele, desde que ele chegou, ele fazia coisas, né, de repente mais de intuito artístico e religioso, né? Impressões de santinhos, de algumas ilustrações, né? Mas oficialmente a nossa primeira impressão, então, em 1807, que é um grande feito, né? Um grande feito. Claro que não é a primeira impressão brasileira, é antes da vida da família real, mas é um grande feito, né? Até pela qualidade da impressão, né? Qualidade o texto era um texto muito bajulador, né? Não que o texto fosse importante, né? Mas em termos de impressão, então tinha até uma ilustração na capa e no final tinha um mapa, né, da capitania, né? E daí tipo assim, algumas informações já são conhecidas, né? Então depois ele constrói a tipografia em 1820 ou 1821, que de repente na tipografia
né, onde que vão ser impressos os 3 primeiros jornais mineiros, né, que é o Compilador Mineiro, a Abelha do Itacolomi e o Universal, né? Então, que eles saem praticamente seguidos, né? Então, o Compilador Mineiro ele tem uma vida muito curta, alguns meses, mas uma semana depois começa a Abelha do Itacolomi e uma semana depois começa o Universal, e daí já vai ser um jornal que vai durar 17 anos e vai ser um jornal mais combativo, né? Mais político, né? É um jornal até que vai incomodar bastante o Dom Pedro I, né? Então a gente vê o Dom Pedro I, e uma coisa interessante é que o Dom Pedro I acompanhava o que era publicado nas províncias, né? Então a gente vê o Dom Pedro I algumas vezes furioso com o Universal, com o Astro de Minas também, de São João del Rei, né? O Universal ele chamava de jacobino, né? Assim, que se a gente for pensar, tem um elogio, né? Ser jacobino, mas para ele, né? Então são jornais importantes. Aí o Compilador Mineiro que completou 200 anos esses dias, né? Uma questão, né? De repente um antecedente, que a gente tem o nosso jornal depois de algumas províncias, né? Até no meu livro eu falo que Minas foi as minas, né? Eu uso as minas, né? Que aquela questão das as misteriosas minas, né? As muitas minas, e em alguns livros a Minas é chamado no plural e no feminino, né? Então eu pego essa licença poética, né? Então as minas elas são um pouco tardias, não que não tenham importância, que seus jornais não fossem de qualidade, que ela não tenha influenciado a história brasileira, né? Mas pela questão até da importância que as minas tinham até aquele momento, né? Até o século XIX, as minas tiveram uma colonização diferente, né? Elas, desde do início da ocupação delas, né? Elas foram ocupadas, né, pela mineração e isso provocou uma urbanização, provocou, de repente, que surgisse, né, a necessidade, por exemplo, de uma vida cultural, né, que tivessem artistas, músicos, que tivessem o espaço de discussão, né? Então as minas eram, se a gente for pensar, era um ambiente propício para o surgimento dos jornais, né? Mas de certa forma, claro que o Rio de Janeiro, né, por ser uma capital, né, mais importante, de repente, e ter recebido a família real, nem se fala, né? Mas as minas tinham uma importância muito grande, né? Tanto que Minas Gerais tinha uma bancada, né, no Congresso, né? Teve a maior população até, se eu não me engano, 1930, né? Era o estado mais populoso, e Minas acaba sendo a sexta província a ter jornais, né? Então a gente tem o Rio de Janeiro, né? Claro que, né, se a gente for pensar o Correio Brasiliense, né? Lá, né, o Correio Brasiliense em Londres, mas o Rio de Janeiro em 1808, a Bahia em 1811, Pernambuco em 1821, Maranhão em 1821, Pará em 1822 e mais de um ano depois Minas Gerais, né, com o Compilador Mineiro, né, assim, né? E uma coisa interessante que em 1820 teve a Revolução do Porto, né, e foi muito importante porque ela trouxe ideias iluministas, né, inclusive a ideia da liberdade de imprensa. Então, em 28 de agosto de 1821 é publicado um aviso onde que é liberada a publicação, são retiradas proibições da criação de publicações, né? Então, no Brasil, mesmo antes do aviso, né, existe uma enxurrada de publicações, né, principalmente no Rio de Janeiro, mas também a gente vê em Pernambuco, né, muitas publicações, na Bahia, né, e publicações muito fortes, né, que se a gente for olhar, por exemplo, Pernambuco, a gente tinha o Cipriano Barata, né, assim, que foi preso 11 vezes, né, e mudou o nome do jornal dele 11 vezes, a Sentinela da Liberdade, né. Teve o Frei Caneca, né, que foi morto, né, e de repente, que é tipo o Tiradentes de Pernambuco, né. A Bahia também, assim, uma imprensa muito forte, né, e que, por exemplo, que tem um jornal lá que são criados, sei lá, inúmeros jornais, né, para combatê-lo, né. Em Minas Gerais a gente tem uma imprensa de muita qualidade também, mas a gente não acompanha tanto, principalmente esse momento, né, da Revolução do Porto. Então, até a independência, a gente ainda
não tinha dado esse primeiro passo, né? A gente que tinha tantos personagens importantes como Frei Veloso, né? O Melo Franco, etc., o Padre Viegas mesmo, né? E uma coisa interessante, né, é que apesar da Revolução do Porto, né, que deu esse respiro de liberdade, né, que Portugal também, quando a gente estuda os jornalistas de Portugal, praticamente não existiam jornais em Portugal também, né? Portugal, ele fica décadas sem ter jornais, né, assim, né? Era um país muito censor, né, em que a edição era terrível, né? Então Portugal vai ter mais jornais nos período que tem de repente o período que ela é ocupado pela Espanha, né, depois da morte lá do Sebastião, né, do rei Sebastião lá, né, Dom Sebastião, e depois que a família real veio para o Brasil, né, também como resistência aos franceses, né, mas a imprensa portuguesa era medíocre, sempre foi medíocre, sempre foi muito, muito controlado. E no Brasil, em 1021, a gente vê esse respiro, né? E é interessante que depois da independência isso acaba, né? Porque Dom Pedro I é extremamente censor, né? Então esse é o quadro que a gente vai ter até o surgimento do nosso primeiro jornal, né? Então, logo depois da independência, a gente vem em outubro de 22, já começa um movimento de perseguição de jornalistas, que é chamado de Bonifácia, né? Bonifácio pelo José Bonifácio, porque o José Bonifácio, ele na malandragem dele, ele pede demissão do ministério, e Dom Pedro, que via ele como uma pessoa importante, ele insiste que ele fique, né? Então ele fica, mas ele fica com superpoderes, né? Ele vira um super-ministro e ele começa a perseguir todo mundo que era contra ele. Então vários jornalistas têm que fugir do país, né? E alguns são presos, né? Então, assim, são fechados jornalistas fogem do país, a maioria para Buenos Aires, né? E depois a coisa inverte, depois Bonifácio é expulso, né, do país, vai para a Europa e começa uma outra perseguição de jornalistas também, né, que vai ser, né, em 1823. Então a gente vê um início de independência no Brasil muito difícil, né, em que as perseguições são muito grandes, né? E nesse momento que a gente vai ter o nosso primeiro jornal, né? Então, nosso primeiro jornal nasce também num momento difícil, né? Também, né, surge o Compilador Mineiro ali, né? Então nossos primeiros jornais ali, o Compilador Mineiro, 1823, né? O Padre Viegas criando o Compilador Mineiro. O Padre Viegas, que era uma pessoa fantástica, né? Assim, era uma figura muito ilustrada, né? Parece que muito amável, né? A casa dele sempre cheia de artistas, de pessoas, né? Apesar de ser uma pessoa mais conservadora, né? Ele foi até preso por defender a volta lá de Dom Pedro I, né? Em 1833, né? Ele é meio ligado aos caramurus, né? Assim, né? Ficou 6 dias preso, mas foi absolvido, né? Assim, eu acho que ele era mais um intelectual, né? Mas não era uma pessoa, não era um liberal, né? Depois abriu o Itacolomi Universal, que foi um jornal, né, que tinha o Bernardo Vasconcelos, que era um intelectual, né, e foi deputado, né, assim, muito atuante no Rio de Janeiro, né, muito atuante no combate aos desmandos do Dom Pedro I, né, ele era muito ligado ao Evaristo da Veiga, né, que é um grande jornalista que, apesar de carioca, ele pode ser visto quase como um mineiro, né, eu acho que ele tinha uma ligação tão grande com Minas Gerais, né, e que esse chegou a sofrer um atentado, né, e é um dos grandes jornalistas aí na luta pela abdicação do Dom Pedro I, né, assim, né, morreu muito jovem, acho que com 37 anos, né, mas que a família dele tinha uma ligação muito grande com Minas Gerais, e até ele sempre foi eleito deputado por Minas Gerais, né, também, né, e depois a gente tem o Astro de Minas, em São João del Rei, né, que é o primeiro jornal fora de Ouro Preto, né, assim, puxando uma sardinha lá para minha cidade, né, e olha como que minha cidade é egocêntrica, né, assim, já começa como um astro, né, assim, já começa querendo ocupar espaço, assim, né, mas aí, gente, eu fiz só uma introdução, eu tentei contextualizar, né, esse momento, assim, puxando um pouco para o que acontecia em Portugal, né, acho que eu podia falar muito, mas eu acho que, né, eu acho que dá oportunidade para as outras pessoas também, né, contribuírem aí com a discussão. Tá? Muito obrigado, pessoal.
Obrigada, Jairo. Apresentação instigadora também pelas lacunas que a gente sabe que são oportunidade de pesquisa, né? Então, acho que gera, assim, instiga, né? Olhar para essas peculiaridades como você traçou, né? De uma certa contradição, não sei se eu posso dizer assim, né? Dessa demora de Minas Gerais ter começado a ter os seus primeiros jornais. Vou colocar sua fala agora em diálogo, então, com a apresentação da professora Cristina Mussi, da UFJF. Oi, Verônica. Boa tarde para todas, todos. É um prazer imenso estar aqui, né, nessa mesa com a Verônica, né, nossa ex-aluna na UFJF. E eu vou falar para vocês, vou dar um salto histórico aí, né, porque eu vou falar das memórias do Diário Mercantil, vou falar de Juiz de Fora, e eu até agradeço, além dos organizadores possibilitam esse nosso encontro, eu quero agradecer também ao Rogério, que já antecipou de alguma forma o que era o espírito em Juiz de Fora, né? O espírito do tempo no final do século XIX, quando houve Pelo Farol, que é um dos jornais assim, mais marcantes na historiografia, né? Da imprensa em Juiz de Fora, essa vontade de que Juiz de Fora se tornasse a capital do estado de Minas Gerais. E vocês imaginem, então, um clima de certa frustração que de certa forma, vai antecipar a criação desse jornal, o Diário Mercantil, já em 1912, e que recebe essa alcunha de uma colunista, de uma cronista, já na década de 1970, da Cosette de Alencar, de alter ego da cidade de Juiz de Fora. Nunca houve um jornal tão longevo em Juiz de Fora, e eu acredito, apesar de não ser juiz-forana, né, porque vivo há mais de 40 anos lá, mas sou natural do Rio de Janeiro, eu acho que o Juiz de Fora realmente, né, ela realmente é representada. Se tem algum veículo da imprensa que representou o que é a história de Juiz de Fora, eu acho que dentro daquilo que ela teve de conservador ou do que ela teve de inusitado, de revolucionário, no bom sentido e no mau sentido, como a gente vai ver, eu acho que foi o Diário Mercantil. Então, é um prazer imenso falar para vocês um pouco do Diário Mercantil, que foi objeto da minha tese de doutorado há muitos e muitos anos, né? Eu defendi minha tese em 2006, apesar de mais tardiamente. Eu atuei muito tempo como jornalista na cidade, antes de me tornar professora, mas, de certa forma, eu sou uma estudiosa mais voltada para os aspectos do telejornalismo e da televisão, mas por alguma questão aí cósmica, né, fui escrever na tese de doutorado sobre um jornal impresso, o Diário Mercantil. Bom, Juiz de Fora, no início do século XX, é uma cidade que se sente a metrópole, né? Ela dialoga com São Paulo, ela acha que Belo Horizonte é o sertão, é o fim do mundo, né? E os cariocas falam que o Juiz Forano é o carioca do brejo, né? Porque havia muitos pântanos e brejos nessa região central de Juiz de Fora nessa época. Mas é uma cidade que teve, no final, na segunda metade do século XIX, a maior população escravagista de Minas Gerais, porque ela fez a sua riqueza a partir do ouro verde, da lavoura de café, tá? Mas, ao mesmo tempo, nessa virada do século, começa a investir muito capital na indústria, que é nascente, mandando os filhos das elites estudarem na Europa e depois virem gerir as suas fábricas, as fábricas de tecido. E é muito curioso, porque aqui na Academia Mineira de Letras a gente vê uma bandeira que está com a data de 25 de dezembro de 1909, me parece, que foi a criação dessa academia em Juiz de Fora e não em Belo Horizonte. Ela veio transferida para cá porque a maior parte dos intelectuais estavam aqui. Mas vocês imaginem, essa proeminência é algo que eu acho que o Juiz Forano trouxe, e depois a própria cidade vai entrando numa decadência econômica, ao mesmo tempo que Belo Horizonte vai se tornando cada vez mais proeminente. Então, isso faz parte de uma certa nostalgia da Atenas mineira, da Manchester mineira, né? Termos com os quais Juiz de Fora foi qualificada. E observem bem, eu falo aí de sessões de cinema porque a cidade não era só uma cidade rica, era uma cidade que tinha muito teatro, tinha muitos jornais, tinha sessões de cinema. A primeira sessão de cinema na província de Minas Gerais aconteceu em 1897, em Juiz de Fora. Né? Então, era uma cidade que tinha... há uma historiadora, Maraliz de Castro Vieira Cristo, que fala que Juiz de Fora, naquela época, era uma belle époque de Juiz de Fora, e ela se sentia como uma cidade tremendamente europeia, pelo menos por suas elites,
tão bem retratadas, com uma certa ironia, por Pedro Nava, que viveu aqui, frequentou muito a Rua da Bahia, né? Bom, de certa forma, o Diário Mercantil nós não conseguimos, eu não tenho foto do primeiro exemplar do Diário Mercantil, tá? E o Diário Mercantil, a situação dele, você não encontra na hemeroteca digital da Biblioteca Nacional, você não encontra os exemplares do Diário Mercantil no Arquivo Mineiro, então isso fica à deriva, você encontra no arquivo de Juiz de Fora e no setor de memória da Biblioteca Municipal em estado muito precário de conservação. Né? Não há microfilmes, não há digitalização, não há nada disso. Vamos pensar que um dia a FAPEMIG possa, né, ser assim, né, tocada com essa necessidade que a cidade de interior também tem para digitalizar os seus acervos. E ele surge em 1912 e, desde já, com caráter muito político, porque o Antônio Carlos Ribeiro de Andrada e o Penido, né, o João Penido, que era médico, eles... deputados, Antônio Carlos senador, depois Antônio Carlos em todo o movimento liberal, né, junto com Getúlio, foi uma figura muito proeminente nessa época. Então ele já faz o editorial, ele escreve, mas ele não se coloca no expediente do jornal, nem ele nem o João Penido. Só a partir de 1917 é que eles começam a aparecer nos expedientes do jornal como os donos, né, desse jornal Diário Mercantil, que pelo nome vocês já imaginam, tinha um compromisso que eles se colocam. Aí já no editorial do primeiro número, embora esse que apareça para nós nesse slide seja o número 2, só para vocês terem uma ideia do estado precário de conservação. Mas no editorial do primeiro número, o jornal se colocava como advogado solícito e fiel dos interesses das classes produtoras, quais eram a lavoura, o comércio e a indústria. E, em aspas, aqui uma citação do editorial do dia 23 de janeiro de 1912, na página 1, o principal inimigo da forte expansão econômica que essas três forças são capazes de produzir em nossa pátria está no imposto que se exprime em nosso país por onerosíssimas taxas. Quer dizer, havia uma postura tremendamente liberal contra o controle do Estado, contra os impostos, que já era expressa com muita clareza no editorial do número 1 do Diário Mercantil, que era um jornal que tinha colunas de opinião, tinha muita coisa que era ligada ao Partido Republicano Mineiro, inclusive com indicações de em quem o eleitor deveria votar, mas é curioso, porque também tinha muita notícia pequena do cotidiano, um acidente de trabalho, alguém que faleceu, a sessão de cinema, tudo isso estava no Diário Mercantil nessa época. Em 1930, ele é comprado pelo grupo dos Assis Chateaubriand e já vai tendo uma orientação editorial que também é liberal, certamente, né? E nessa época, Juiz de Fora é considerado uma espécie de centro jornalístico do Estado. Aí a gente abre aspas para um texto da Lola Yasbeck, professora da Faculdade de Educação, já aposentada, que escreveu um livro sobre a Universidade Federal e sobre Juiz de Fora. A liderança nesse setor, certo? Quer dizer, a liderança no setor de publicação de jornais, dá à cidade condições de criar a Associação de Imprensa de Minas Gerais em 1921, com o propósito de fazer oposição a Sociedade Mineira de Imprensa, sediada em Belo Horizonte, fundada no ano anterior. Então, essa rixa, que eu acho que se acentua em muitas piadas, gozações, cartoons, ela já vem de muito cedo, eu acho que é um pouco de dor de cotovelo de Juiz de Fora, né? Na redação, os intelectuais sempre são os intelectuais, né, que fazem o jornal nessa época, né? Você não tinha uma profissão ainda de jornalista, você não tinha uma faculdade que formasse jornalistas quanto depois. E é interessante que são intelectuais, muitos deles realmente ligados a uma posição política mais conservadora e liberal, mas a gente tem um movimento operário em Juiz de Fora também muito intenso. E só para a gente ter uma ideia, nas tipografias, a gente já tinha 3 associações tipográficas nesse início do século XX. A Associação Tipográfica Beneficente Mineira, o Centro de Resistência dos Gráficos de Juiz de Fora e a Associação Gráfica Juiz Forana. Em 1942, a gente já tem os diários associados ampliando a sua atuação na cidade com a criação de um outro jornal. O Diário Mercantil era vespertino, aí ele passa para matutino e eles lançam o Diário da Tarde,
feito na mesma redação, praticamente pelos mesmos jornalistas, mas mais popular, vendido na porta das fábricas, geralmente às 4 horas da tarde, com aqueles pequenos jornaleiros. E o Diário da Tarde ele já era realmente um jornal que se tocava mais, que noticiava mais torneios esportivos, os pequenos crimes que havia na cidade nessa época, né? Era mais voltado para algo mais popular, enquanto o Diário Mercantil sempre foi um diário lido pela elite da cidade, né? E também em 47, Assis Chateaubriand compra a Rádio Sociedade, a PRB3, que em 1926 fez a primeira transmissão de rádio de Minas Gerais, né? E ela é comprada ampliando esse império, né, que o Assis Chateaubriand teve no Brasil. Em 22 de novembro de 41 foi fundado o Sindicato dos Proletários, ainda somos, né, intelectuais e militantes na imprensa de Juiz de Fora, que foi a semente do nosso futuro Sindicato dos Jornalistas Profissionais da cidade, a carta sindical número 1 em Minas Gerais. Então, o nosso sindicato, lá que existe até hoje, né, nós não fazemos parte do Sindicato de Jornalistas aqui de Belo Horizonte, que abrange todo o estado, nós fomos a carta sindical número 1, né? Outro dado importante para nós, embora essa foto antecipe, essa foto já é da década de 70, do campus da UFJF, né, que foi criado durante a ditadura civil-militar, mas nós tivemos em 44, eu não consegui uma foto a tempo, da Faculdade de Filosofia e Letras de Juiz de Fora, a Fafili, aonde o ex-ministro Murilo Engels foi professor, onde foi diretor, e que foi um centro de formação de muitos intelectuais da cidade, inclusive muitos deles que se dedicaram ao jornalismo. Então é muito interessante a gente pensar que na década de 40, que em termos econômicos para Juiz de Fora, apesar das exportações de cobertores e outros itens por conta da guerra, né, da guerra na Europa, a Segunda Guerra Mundial, Juiz de Fora já vivia um momento de transição. As grandes empresas desapareciam e surgiam pequenas empresas domésticas de fundo de quintal, né, fabricação de meias, vestuário íntimo e tudo mais, que é uma característica até hoje. Para mostrar para vocês também que o Diário Mercantil às vezes saía, colocava umas manchetes mais, né, berrantes, quando Getúlio se suicidou em agosto de 54, a manchete do dia seguinte, né, optou por um estilo mais Diário da Tarde, né, com um corpo bem grande de tipologia, né, das oficinas, e sempre alguma menção aos generais, né, sempre alguma menção ao poder militar, né. A gente tem na década de 50, muito interessante, o colunismo social em Juiz de Fora. Inclusive, nós temos um colunista que a coluna social dele parece que vai ser declarada um patrimônio imaterial da cidade. Por isso que eu falo do colunismo social, que é uma marca da cidade de Juiz de Fora. É muito curiosa essa marca, né, identitária da cidade de Juiz de Fora. Eu acho que é uma nostalgia dessa coisa da elite, né? Mas na década de 50, a gente tem alguns colunistas também que no Diário Mercantil se tornam assim, porta-vozes, né, do lazer, dessas altas classes, né, das elites, e que, por exemplo, acompanham a inauguração do Rafas Club em 1955, um dos mais longevos nightclubs do país. Parece que a boate brasileira que durou mais tempo foi, inclusive existe um livro sobre o Rafas Club, e reunia, né, a classe média alta e as elites da cidade. Bom, esse processo todo feliz, alegre, né, que Juiz de Fora vivia também, né, no final dos anos 50, com muita movimentação, criação de cineclubes, uma cidade já menos importante no mapa de arrecadação mineira, mas importante culturalmente. A gente tem o golpe de 64, que sai de Juiz de Fora e é considerado, então, uma fratura no processo cultural da cidade. Quer dizer, sai de Juiz de Fora no sentido que, com o apoio, né, do comandante civil, que era o governador de Minas, né, Magalhães Pinto, Juiz de Fora confabulou muito e, através do comandante da, então, 4ª Região Militar, o general Mourão Filho, ela, de uma forma assim, um pouco até precipitada, segundo os historiadores, né, desce em direção ao Rio de Janeiro, né? E a gente tem, é muito interessante que quando a gente vê, por exemplo, as manchetes da capa do Diário Mercantil do dia 1º de abril, a gente consegue ver fotos que só
foram flagradas, captadas, né, feitas por fotógrafos de Juiz de Fora, né, e um clima todo que havia no âmbito da 4ª Região Militar, em que eles, inclusive, os jornalistas colocam que muitos, vamos dizer, reservistas, né, estavam se apresentando, se houvesse necessidade de luta, a volta depois das tropas é saudada pela população toda nas ruas da cidade, né. Agora, esse movimento... eu queria falar aqui só também o seguinte, porque eu queria dizer que estou com dificuldade às vezes de ver eu queria também colocar que, ao mesmo tempo, né, que no Diário Mercantil o golpe militar, civil-militar, é saudado como uma revolução redentora, como na maior parte dos veículos de imprensa brasileiros, há algumas publicações, como o jornal Binômio, que surgiu aqui em Belo Horizonte, mas que tinha uma sucursal em Juiz de Fora. No dia seguinte, a redação do Binômio já tinha sido totalmente, vamos dizer, empastelada. O pequeno escritório onde Fernando Gabeira, Geraldo Mairim, que outros jornalistas que fizeram uma bela carreira fora de Juiz de Fora, militaram. Eu já mostrei, né? Também falando o seguinte, Wilson Cid, que participou dessa cobertura na 4ª Região Militar, né, da saída das tropas, ele fala que para o Diário Mercantil, que era um órgão dos diários associados, de certa maneira, os jornalistas, eles introjetaram, né, essa censura que passa a haver a partir do golpe de 64. Funciona quase como uma autocensura. Um outro jornalista, o Ismael Zagueto, ele falava que tinha um caderninho vermelho, não era do Mao Tse-tung, né, mas um caderninho vermelho na redação, onde ele anotava, e ele guardou esse caderninho com ele, não consegui encontrar a foto a tempo, que eu já tirei a foto desse caderno, ele anotava aqueles telefonemas, né, dos censores, dizendo, olha, essa matéria pode sair, essa manchete não pode dar, esse tipo de coisa. Não houve uma truculência maior contra os jornalistas, até porque os jornalistas do Binômio foram perseguidos, mas os jornalistas do Diário Mercantil não foram, pelo menos, né, nesse jornal dos diários associados, né? E eu também coloquei aqui um destaque para um texto que é de 1970, da coluna, né, da Cosette de Alencar, uma intelectual muito respeitada, mas que dá um pouco essa dimensão de como havia uma elite em Juiz de Fora, e uma elite também jornalística, que punha em descrédito até as informações sobre tortura, sobre prisões aqui no país. Então, esse é um extrato de um texto, de uma coluna dela, em que ela se exprime desta forma, e ela era uma intelectual muito respeitada. Consta que há uma campanha soez contra o nosso país, campanha naturalmente financiada pelos que se viram prejudicados pela guinada heróica por nós dada em 1964. Vencidos aqui dentro, esses inimigos do Brasil entregam-se agora à vileza de uma trama contra o bom nome do país, a ponto de conseguirem preocupar as autoridades brasileiras, né? Porque todas as denúncias de tortura saíram antes em jornais do exterior, em especial na França, do que aqui em jornais brasileiros, apesar do Correio da Manhã e outros jornais que ainda na década de 60, jornais cariocas, já faziam uma denúncia mais consistente, né? Em 68, voltando um pouquinho, né, a gente tem a reforma gráfica do jornal, que eu acho que é uma coisa importante de falar também, né, por conta da... deixa eu ver se eu coloco aqui essa... Tá certo. Em 68, quando ele completou seus 56 anos, o Diário Mercantil ele foi saudado pela cronista, a mesma cronista, a Cosette de Alencar, como alter ego de Juiz de Fora. Por isso que eu coloco e uso isso no título, né? Esse aposto como título dessa minha palestra, né, aqui nesta mesa, né? Então, um porta-voz e guia da opinião pública. Agora, é interessante que o Wilson Cid, que trabalhou e foi editor-chefe de 62 a 83 no jornal, ele diz que nunca foi feita uma pesquisa para saber o número exato de leitores que havia. A maioria deles eram assinantes. Havia venda em banca, mas a maioria assinantes, né?
mas ele dizia, era como isso numa entrevista que eu fiz com ele está vivo, é uma pessoa muito ativa ainda, era como se fosse um arauto, lançava a coisa e a cidade naturalmente apreendia aquilo. O curioso é que ele repercutia muito mais do que vendia. Então a gente tinha um jornal que fazia, né, a cabeça das pessoas, que propunha as propostas, a agenda da elite econômica local e política, certamente, embora a gente tenha tido Itamar Franco como, na década de 60, né, como prefeito, ele era do MDB e não da Arena, né, mas, de certa forma, era um jornal que vendia pouco, mas eles não têm números. Nesse ano também, em 68, a gente tem a contratação do primeiro diagramador do jornal, que vai colocar e fazer essa reforma gráfica muito dentro de um padrão do Jornal do Brasil, que foi o jornal escolhido para o estágio do José Luiz Ribeiro, que foi durante anos professor da nossa faculdade, né? A editoria de cultura, até por conta da influência dele, ocupava uma página, a página 5, era uma editoria de resistência, né? E nesse aspecto dessa resistência, eu acho muito interessante a gente falar aqui rapidamente sobre o suplemento Arte e Literatura, que era feito pelo jornal, saía aos domingos. E nesse suplemento Arte e Literatura, onde você tinha crítica, resenhas, né? Algo que exigiria, né, um leitor. Eu acho que as pessoas não liam tanto, sinceramente, mas um leitor com uma formação teórica muito grande, esse suplemento Arte e Literatura, ele começa a publicar, no ano de 1968, algumas colunas e também comentários e críticas feitas por gente muito jovem, estudantes da universidade, que eram amigos do Guima, o editor desse caderno, um artista plástico, funcionário público, e que foi alguém que abriu as portas de um jornal tão sisudo para uma atividade até considerada assim, no espírito, vamos dizer, do Pasquim do Rio de Janeiro, né? Que foram os palimpsestos marginais. Os palimpsestos marginais eram publicados num caderno com essa diagramação ainda bastante sisuda, mas fizeram uma verdadeira revolução na cidade em termos de uma crítica ao momento político que se vivia. E esses estudantes, é interessante que eles tinham uma vinculação muito grande com um partidão, com o Partido Comunista Brasileiro. Então, eles não eram, assim, muito rock and roll, não. Eles eram daqueles que defendiam violão e abaixo as guitarras elétricas. Mas, ao mesmo tempo, eles queriam ganhar alguma hegemonia entrando nas instituições que consideravam preponderantes nas cidades. E, no caso, começaram a escrever como colaboradores no Diário Mercantil e fizeram um movimento, eles inclusive tiveram um manifesto marginal, escrevendo, por exemplo, a crônica, como a crônica, essa é uma delas, né, a crônica da agitação em Paraiburgo. Eles soltaram um manifesto marginal, né, em que eles falavam que não acreditavam muito na arte, que era patrocinada pelos governos, uma postura anarquista, mas um pouco suspeita vindo do partidão, né, porque eles não eram anarquistas de forma alguma, né, mas eles faziam, de certa forma, uma crítica, né, apesar de estarmos com um governo de Itamar Franco, que na área cultural foi muito ativo, realizando grandes festivais de música e de cinema na cidade de Juiz de Fora, apesar do golpe civil-militar, né? Esses palimpsestos foram 6, e entre as pessoas que escreveram, talvez um deles vocês vão se lembrar, porque chegou a ser secretário de Segurança do Rio de Janeiro e vice-governador do Leonel Brizola, que é o Nilo Batista, né? Um grande advogado criminalista. Então, ele também era uma pessoa dedicada ao teatro, morava no Rio, mas escrevia com os seus outros colegas, Rogério Bitarelli, Zé Paulo Neto, que foi diretor da Faculdade de Serviço Social da UFRJ. Eles todos, de certa forma, alguns mais vinculados ao partidão, outros menos, mas escreveram esses palimpsestos que faziam uma crítica muito contundente da cidade de Juiz de Fora. Depois do AI-5, isso aqui é o AI-5, é a capa do jornal com a promulgação do AI-5, bem menos gritante do que do suicídio de Getúlio, né? E depois do AI-5, em dezembro de 68, o Diário Mercantil também muda editorialmente até a linha dos suplementos de cultura, né? Então, ao invés de você ter um suplemento mais sério, de crítica, resenha, você passa a ter o contexto, né?
Não se trata, então, de informar melhor o leitor através de uma leitura crítica, mas de entrar, quer dizer, não se quer mais uma leitura crítica, se quer um contexto, já que a moda, aí em aspas, né, é notícia miúda, curta e séria. Isso Irving Cavalieri, que era o editor-chefe na época, no início de 70, ele explica isso. É lógico que várias dessas pessoas ligadas ao PCB, né, tiveram que ou se autoexilar ou parar de fazer política de uma forma mesmo que fosse mais indireta, né? Então a gente tem aí o suplemento Júnior. Isso aí é para mostrar algumas manchetes dessa época, né? Homem desce na Lua, a grande decisão da Copa de 70, com todo o ufanismo, né, que ela envolveu, a recepção aos jogadores, né, o Médici decreta feriado, né, feriado nacional, né, e, finalmente, para a surpresa de toda a redação, a primeira página do Diário Mercantil, no dia 29 de novembro de 1983, ninguém esperava. Eles são surpreendidos, é pedido a eles, Belo Horizonte, né, pede a eles que deixem um espaço na primeira página, e nesse espaço na primeira página é publicado, esse espacinho lá no canto direito, né, os nossos leitores, clientes e amigos, é publicada uma nota dos Diários Associados informando que o jornal seria fechado. Né? É uma coisa impressionante a maneira como toda a redação ficou sabendo e como foi algo fatídico. Antes disso, eu queria só também falar aqui, o próprio Wilson Cid, ele depois escreve ele dá uma belíssima entrevista para um outro jornalista, que é relatado em um livro, em que ele fala que tenho dito aos mais jovens jornalistas que me procuram para ouvir uma testemunha daquele naufrágio, e o digo agora a você, Aldomir Villenobrega, também jornalista, que assistir ao fechamento de um jornal é a coisa que não seria capaz de desejar ao pior inimigo. Então, foram com essas palavras que o Wilson Cid, que então era o editor regional do jornal, se despede, né, e reconhece a dor que ele sentiu, e como ele, tantas outras pessoas, como o Jorge Cury, dono de um acervo fotográfico maravilhoso, que até hoje também não foi, de certa forma, né, os negativos revelados, para que se conhecesse melhor o que foi o registro de imagens, as paisagens, né, de Juiz de Fora, de 1912 a 1983. Obrigada, gente. Eu acho que eu me expandi um pouquinho. Obrigada, Cristina. Foi dentro do tempo, pode ficar tranquila. Sendo do Rio, tendo morado em Juiz de Fora e hoje morando em Belo Horizonte, acho muito interessante, né? Quando você fala das marcas da nostalgia, de como que os jornais registraram, enfim, essas disputas que eu às vezes brinco aqui, que são a grande implicância de BH com Juiz de Fora, né? Mas é muito bom, assim, retomar, né, a partir da pesquisa do Diário Mercantil, como que isso se constrói também. Então, obrigada. Achei interessante também você falar da longevidade do jornal, da precariedade dos acervos, né? De fato, uns anos atrás eu fui até o acervo lá ali no centro de Juiz de Fora, eu esqueci o nome, não é no Mariano Procópio? O Arquivo Municipal, e tem o setor de memória da Biblioteca Municipal. Na biblioteca, exatamente. E é impossível até manipular, né, os jornais. Então, enfim, um tema urgente aí que pode ser debatido num próximo seminário. Mas, sem querer também cortar mais tempo aqui da fala do Luiz Gustavo, vou passar a palavra para ele para a gente encerrar a mesa 4. Bom, boa tarde a todas as pessoas presentes. Agradecer, antes de mais nada, o convite para estar aqui hoje, compartilhar desse diálogo, né, de colegas de diferentes áreas que se debruçam sobre a história da imprensa, de como a história é contada pela imprensa e como a história conta a vida da própria imprensa. Então, eu especificamente vou trazer aqui um recorte de um trabalho que já está fazendo 10 anos, que é a minha tese de doutorado, na verdade. É um pedacinho de um dos capítulos da tese. Mais cedo a professora falou que a gente costuma ter capítulos prediletos, né? Esse é um dos, né? Eu acho que tem 2 capítulos da tese que são os meus prediletos, mas a discussão específica sobre o abolicionismo na imprensa, mas mais especificamente jornais abolicionistas em Minas Gerais, é uma questão assim que eu tenho como das centrais da discussão daquilo que é a minha tese de doutorado, defendida em 2013, lá na Universidade Federal Fluminense, a UF. Então, eu venho aqui compartilhar com vocês algumas questões que estão nesse trabalho,
sobre o qual eu estou me debruçando novamente sobre uma série de detalhes que passaram desapercebidos por minha época, ou que, a partir do cruzamento com outras fontes, informações novas acabaram sendo reveladas, né? Então, o título que eu dei foi esse simples, são os jornais abolicionistas mineiros. A discussão a respeito da abolição, no entanto, ela não está só nesses jornais, obviamente. Todos os jornais de Minas Gerais na década de 1880 se debruçam sobre essa questão, tais como todos os outros jornais do Brasil. Especialmente na década de 1880, é uma discussão que começa a pegar, digamos assim, fogo a partir do fim da Guerra do Paraguai, retomada das discussões emancipacionistas pelo governo imperial, mas, de fato, há uma campanha pela abolição na década de 1880. Então, assim, esse primeiro slide, na verdade, só ilustrando assim, uma questão de desrespeito sobre a centralidade da discussão feita no âmbito da imprensa. Aí está a capa de um dos 3 jornais abolicionistas mineiros, né, que é o Trabalho, e nessa primeira página está o hino à imprensa. Na verdade, esse é o único número que sobrou, que sobreviveu ao tempo. Provavelmente nós tivemos mais de 5 números. Esse aí está nas obras raras da Biblioteca Nacional, ele não está na hemeroteca digital. Então, a cópia, né, eu consegui, antes inclusive da existência da hemeroteca digital, feita pelo setor técnico da Biblioteca Nacional e gravada em um CD, né, para ter uma ideia assim, do tempo decorrido desde então. Que aí nós temos um texto de autoria do Bernardo Guimarães colocando a imprensa como algo central para transformar a realidade. A imprensa é a espada da inteligência, a imprensa é a arma para o progresso e a civilização. É uma das questões que ele coloca, né? Esse é um número que foi publicado no dia 23 de fevereiro de 1883, é o número 5 do jornal. Nós não temos mais nenhum outro exemplar, infelizmente, mas é um exemplar interessante porque ele é todo dedicado a uma homenagem a Johannes Gutenberg, o inventor da imprensa, né, e que tem como princípio assim, indicar a imprensa como instrumento central para transformar a realidade, especificamente acabar com a escravidão, eliminar a escravidão. Mas o que é interessante, assim, inclusive, em relação aos outros jornais, é que há uma variação desse discurso anti-escravista, ou melhor, nesse momento, abolicionista especificamente. Então, só ressaltando, né, que a imprensa é uma das, digamos assim, trincheiras especiais do discurso abolicionista na década de 1880, mas não existe necessariamente uma unificação discursiva entre essas pessoas que estão protagonizando contextos nesse cenário, né? Então você tem posições que vão variar desde José do Patrocínio ou Ferreira Menezes, por exemplo. Inclusive são 2 homens negros, 2 jornalistas que escrevem a partir do Rio de Janeiro, que tem ali, para seus textos, cores mais vivas no sentido de envolver a população escravizada, de ter articulações que vão além das palavras, e outros que são, no entanto, tidos como mais moderados, como Joaquim Nabuco, por exemplo. E se a gente pega o abolicionismo, né, o livro central dele, que acaba sendo uma espécie de libelo do abolicionismo brasileiro, ele dá ali a receita daquilo que ele acreditava ser o ideal para a campanha, que seria o quê? A moderação. O não envolvimento das pessoas escravizadas, um processo conduzido a partir da elite letrada, um processo conduzido a partir dos jornais, um processo conduzido a partir das tribunas parlamentares. E ponto. Ou seja, a imprensa ela acaba destacando questões que são mais plurais do que esse projeto do Joaquim Nabuco, por exemplo. Então a imprensa mineira ela não vai se declarar abolicionista em termos de uma pluralidade, uma diversidade de folhas que se dediquem exclusivamente a esse tema, mas ela vai sempre tocar na questão do elemento servil, seja para defender a continuidade da escravidão, e aí nós temos jornais da Zona da Mata com proeminência grande, dentre os quais o Farol, por exemplo, né, onde você tem uma série de matérias, cartas, colunas, defendendo, por exemplo, a organização de milícias armadas para conter fugas entre os anos de 1885 e 1888. Você tem ali incitação contra os ajuntamentos de pessoas escravizadas ou mesmo libertas na cidade de Juiz de Fora. Tem casos assim de casas
invadidas pela polícia. E quem pede a invasão, quem pede o controle social, quem pede a violência é a imprensa. Se denuncia, por exemplo, os capoeiras que estão na rua Santo Antônio, Juiz de Fora, para lembrar. Isso tudo está ali, enfim, na imprensa. Só esse slide também está mostrando ali, Ferreira Menezes e José do Patrocínio, né, espreitando a porta da Gazeta de Notícias. Na verdade, aí uma ilustração, uma litogravura do Ângelo Agostini, né, e aquela personagem, uma espécie de Alerquim do Ângelo Agostini, falando assim, podem sair, tá tudo certo, tá tudo de boa agora, vocês podem dar a cara na rua que ninguém vai apontar. Né, eu coloquei isso aí, né, para dizer assim, se tem uma tensão muito grande envolvendo jornais e jornalistas que falem abertamente a favor da abolição, seja quais forem os projetos que eles defendam, a mesma coisa acontecia aqui em Minas Gerais. Né? Então, mesmo não tendo muitas vezes jornais que são declaradamente abolicionistas, mesmo alguns com tons tidos como hoje a gente poderia chamar de moderados, eles tiveram uma vigilância e tiveram uma coerção contra eles muito grande. Então tem um trabalho, por exemplo, do Denilson de Castro Silva para São João del Rei que mostra isso. São João del Rei, os textos que aparecem na imprensa são supostamente moderados, mas todas as reações que aparecem contra um suposto clube abolicionista são as mais extremadas possíveis para a sociedade local. A mesma coisa acontece em Juiz de Fora. Né? Tem um anúncio, por exemplo, de visita de militantes abolicionistas do Rio de Janeiro. Há um burburinho tremendo nos jornais. A notícia da possibilidade da fundação de um clube abolicionista. Parece que o mundo vai acabar. Né? Ou seja, não há ali um clube abolicionista, mas o medo do abolicionismo. É um negócio, assim, gigante. E aí, só para, enfim, contextualizar um pouco daquilo que foi o trabalho, de onde eu estou tirando um pequeniníssimo fragmento para dialogar com todos e todas, segundo os dados, né, do José Pedro Xavier da Veiga, publicados ali em 1898, Minas Gerais teve, na década de 1880, apenas 269 jornais. Desses 269, eu consegui passar os olhos em 144. Quase morri, mas consegui, como diz o outro. E era uma época pré-hemeroteca digital. Então eu passei muitos dias agradavelmente sem ar-condicionado dentro da Biblioteca Nacional, no setor de obras raras e no setor de periódicos, muito mais quente, com muito mais gente, com a cara enfiada no leitor de microfilme, para dar uma olhada nesses títulos, né? Porque na Biblioteca Nacional eu encontrei 93. Então parte está lá no setor de obras raras, então a Vela do Jangadeiro mesmo e o Trabalho, que são 2 dos 3 jornais abolicionistas, o único número sobrevivente do Trabalho está lá sem estar digitalizado ainda. Né? Então, para vê-lo ao vivo e a cores, não basta entrar na internet, tem que ir até o Rio de Janeiro e rezar para que o ar-condicionado esteja funcionando dentro da biblioteca. E mais 49 jornais nessa invenção maravilhosa que é o Sistema Integrado de Acesso do Arquivo Público Mineiro, que me ajudou demais. Então, a primeira fase de prospecção de dados, de informações, foi feita na Biblioteca Nacional, na época, assim, na primeira metade do meu doutorado, e posteriormente eu consegui ter acesso àquilo que estava online já aqui pelo Arquivo Público Mineiro, sendo que eu já havia visitado a hemeroteca antes do processo de digitalização também. Né? Então, a gente estava discutindo também a questão da metodologia, né? Estudar jornais é muito difícil. Então, a tecnologia nos ajuda muito hoje, né? Os sistemas de busca que existem, a possibilidade de você converter imagens em PDF. Então, vamos dizer assim, esse reino das humanidades digitais são muito interessantes para a gente pensar como o acesso aos acervos e, digamos assim, a dinamização do processo de pesquisa podem ser radicalmente transformados para o bem, né? Com o avanço dessa discussão entre nós. Né? Eu teria não só poupado tempo, mas talvez encontrado mais informações se essas ferramentas de hoje estivessem à disposição. Então, por isso que eu retorno hoje às próprias fontes para rever uma série de questões e pensar em achados. Então, só falando mais alguma coisinha a respeito desse contexto, assim, dessa massa documental de informações, para
se ter apenas ideia, né? A Zona da Mata, ela é a região mineira desse período que eu estou abordando aqui, que é a década de 1880, especificamente, como a que mais tem jornais editados. Então, assim, existe um crescimento no tempo, assim, se a gente pega os dados do Xavier da Veiga, isso é nítido, com o tempo a Zona da Mata, o crescimento econômico, ele é evidenciado pelo crescimento do número de jornais. A Mantiqueira, né, a siderúrgica Mantiqueira, como identifica o professor Douglas Lieb, tem sempre um número muito alto, né, a Casa do Compilador Mineiro, tem sempre um número muito alto, mas ela vai ser ultrapassada posteriormente pela Zona da Mata. Em termos de cidade, Ouro Preto vai seguir até a década de 1880 como cidade com o maior número de jornais, e ali já tem na rabeira de Ouro Preto Juiz de Fora. O sul de Minas também tem um destaque interessante, e o Triângulo Mineiro também. Né? Ou seja, são regiões assim, que ganham proeminência em termos do número, mas Ouro Preto ainda segue tendo proeminência política. Lógico que vai ter rivais dentro da província, né? Talvez a principal rivalidade já é com Juiz de Fora nesse período, né? Então, estava esquecendo, estava aqui falando, eu passando os slides no celular, esquecendo de passar os slides ali, vocês me perdoem. Então, só retornando aqui, são os números totais, jornais existentes e aqueles que eu consegui escarafunchar, e essa comparação entre região e cidade, né? Zona da Mata na década de 1880 com um número maior, e Ouro Preto enquanto cidade com um número maior de jornais editados. E aí, especificamente sobre o abolicionismo, ou melhor, abolicionismos, né? Minas Gerais tem uma discussão na imprensa de maneira geral que acompanha a atenção nacional, a atenção imperial em relação à questão do elemento servil. Obviamente que há conduções diferentes para regiões diferentes, por exemplo, como eu já disse anteriormente, existe uma tensão maior em torno dessa questão na Zona da Mata, tanto que isso vai alcançar justamente assim, textos mais inflamados que vão incitar violência de escravistas contra escravizados ou mesmo supostos abolicionistas, até textos que vão divergir entre si, dizendo que sim, tem que acabar com a escravidão. Ou seja, não existe um abolicionismo. Eu não estou falando para Minas Gerais, não. Eu estou falando para o Brasil inteiro. E, quiçá, eu posso falar isso em termos assim, das conexões internacionais do abolicionismo, que nasce no final do século XVIII, na Inglaterra, com a Society, né, a British and Foreign Slavery Society, que nasce na Inglaterra com fundamento religioso. De lá até 1880, essa década aqui em Minas Gerais, não existe uma unicidade. Então, existem propostas e projetos diferentes. Muitas vezes, essas propostas e projetos diferentes não vão necessariamente ocupar os mesmos espaços na imprensa, por exemplo. E o que há de interessante, no pouco que sobrou, que chegou até os dias de hoje, de informação sobre esses 3 jornais abolicionistas, é que em pelo menos um deles, aquele que tem 4 edições sobreviventes, há um nítido diálogo de projetos diferentes. Isso, para mim, pelo menos, o professor Zé Murilo, que Deus o tenha, discordava um pouco de mim nesse sentido, da quantidade. Eu estou pensando muito mais na substância. Não é prosaico uma folha controlada pelas mesmas pessoas ter abertura para ideias radicalmente diferentes. E é isso que acaba acontecendo no Vela do Jangadeiro, especificamente. Né? Então, a gente tem aqui... Deixa eu ver se eu passei direito, né? Abolicionismo. É aqui. Tá certo. Então, o que acontece? A gente tem apenas esses 3 jornais dedicados especificamente à campanha, ou seja, não são jornais que se dedicam ao comércio, ou à lavoura, ou Partido Liberal, ou Partido Conservador. São 3 jornais específicos, fundados nos anos de 1883 e 1884. Então, o primeiro é O Trabalho, periódico literário, instrutivo e abolicionista. O instrutivo não é coisa prosaica também, porque está dentro de um dos projetos de abolição possível, que é a instrução, tanto do ponto de vista do convencimento da sociedade, quanto a necessidade de acabar com a escravidão, quanto na instrução a escravizados e libertos.
A Vela do Jangadeiro, periódico abolicionista, que é de 1884. Ordem em Progresso, órgão do Clube Abolicionista Mineiro Visconde do Rio Branco, que também é de 1884. Como dito, né, dos três, a gente tem uma sobrevivência, né, infelizmente escassa. Então, a gente tem, de fato, números sobreviventes do trabalho e da Vela do Jangadeiro. No caso do trabalho, a gente tem apenas o número 5, que é datado de 23 de fevereiro de 1883. Ele está lá na Biblioteca Nacional. E da Vela do Jangadeiro, a gente tem 4 edições. Nós temos as edições número 7 e número 10 na Biblioteca Nacional e as edições número 11 e número 18 aqui no Arquivo Público Mineiro. Justamente essas 4 edições que trazem informações um tanto quanto mais interessantes, assim, mais poderosas, vamos dizer. Ordem e Progresso, dele não sobrou nada a não ser aquilo que a imprensa fala dele. Lembrando aqui que a imprensa conversa entre si, os jornalistas conversam entre si. Então, não me atendo apenas aos órgãos, especificamente abolicionistas, mas órgãos que têm redatores ou colaboradores abolicionistas. Há um português em Uberaba, em 1885, é o Gaspar da Silva, que troca ideia com Lopes Trovão, que troca ideia com abolicionistas na imprensa de São Paulo, enfim. Mas então a imprensa, no caso ouropretana, província de Minas, faz menção à existência do órgão do Progresso, a sua fundação, ao fato de ser o órgão de imprensa de um clube abolicionista, o que era algo importante também, uma estratégia que é presente desde a fundação da Sociedade Brasileira contra a Escravidão em 1881. Então, o que há de mais interessante está na Vela do Jangadeiro. Justamente porque a Vela do Jangadeiro, que é comandada por 2 professores, que são Samuel Brandão e o Afonso de Brito, e recentemente eu descobri que o Afonso de Brito era negro, o que também é muito interessante se pensar, e das conexões dele com o irmão, que é um político conhecido da época, que é o Camilo de Brito, que se transformará depois na República em senador mineiro e havia sido no Império presidente de Goiás. Eles têm um discurso que é aquele discurso do projeto Joaquim Nabuco. Vamos com calma, né? Vamos pacificamente, vamos coordenar as coisas pelo brilhantismo da elite letrada. Então, a elite letrada vai conduzir o processo e a gente vai conseguir chegar, né, a termo dele. No entanto, o que acontece? Há colaboradores diretos do jornal que vão discordar. Enquanto Samuel Brandão e o Afonso de Brito, como nessa edição de 13 de julho de 1884, estão dizendo aí, né, que o abolicionismo deveria trilhar o caminho de uma evolução científica, uma revolução pacífica, na opinião do país, para quem apelamos confiadamente. Ou seja, estamos aqui falando com os nossos leitores e a quem replica a nossa mensagem de que a gente tem que ir com calma. Passa um pouquinho, um colaborador deles, que na verdade havia sido o redator-chefe, junto com outro professor, que é o Pedro Fust, que é o Manuel Osório, vai falar algo bem diferente. Vai começar a falar algo, né, que não concorda necessariamente com essas ideias de moderação dos 2 chefes do jornal. Então, o título do artigo assinado pelo Manuel Osório, por exemplo, é "A escravidão é um crime. Trabalhemos". Não é qualquer coisa o título, porque o título praticamente reproduz um lema que é popularizado pelo José do Patrocínio. A escravidão é um crime. É um roubo. Isso, à época, era traduzido como o mais inflamado discurso abolicionista, mais radical discurso abolicionista. E, nesse sentido, o Manuel Osório, ele eleva o tom do jornal em termos de um outro projeto de abolição que estaria em jogo, que não é apenas assim, pela instrução, pelo convencimento dialético, né? Pelo discurso parlamentar ou pelas palavras ali publicadas na imprensa que deveria se fazer algo, ou seja, tinha que ir além. Esse é um elemento que está em determinadas alas tidas como radicais do abolicionismo, mas nem todas são de fato radicais, que estão, por exemplo, pelejando no judiciário.
Aí eu vou lembrar da figura do Luiz Gama em São Paulo. E se transforma em uma grande figura, um símbolo maior dessa luta, inclusive por dentro do próprio sistema jurídico. Então ele está falando algo que tem conexão. Em Ouro Preto há, desde a década de 1870, de fato, um crescimento do número de ações de liberdade, que são processos cíveis movidos por escravizados contra os seus senhores, nesse sentido, utilizando argumentos muito semelhantes a esses que vão acabar aparecendo aqui, primeiramente, nas palavras do Manuel Osório, que depois, em um outro artigo, depois de ter acusado o crime escravista, em um artigo publicado em 7 de setembro de 84, intitulado A Propriedade Escrava, ele vai chamar os escravistas de miseráveis escravocratas e emancipadores hipócritas. Ele não está xingando apenas os senhores escravistas, mas ele está falando outra coisa. Existem vários abolicionistas aí que nem abolicionistas são. Eles são um bando de hipócritas. Porque eles não querem declarar que a escravidão é um crime. Porque eles não querem a abolição imediata. Porque eles querem conduzir o processo de maneira a não envolver os escravizados, inclusive. Ou seja, ele segue ali, enquanto, por exemplo, há uma estratégia dos redatores de, por exemplo, reproduzir um texto de autoria de um já falecido bispo marianense, que era Dom Viçoso, que de fato tem um texto muito importante condenando a escravidão, no sentido de convencer os fiéis católicos de aderirem à ideia. Né? Para além do Manuel Osório, que coloca essas questões todas, de acusar, né, por exemplo, os senhores escravistas de serem aqueles que estão apenas apaixonados pelo vil metal, nós temos aqui uma acusação. Uma acusação não, perdão. Uma ameaça. Ele chega numa ameaça, que é a seguinte, né? Ao fim desse artigo, a resistência escravista, então, é ameaçada como uma revolução verdadeira. Então, quando constituís essa falsa propriedade, devias pensar que um dia os homens de bem reclamariam os direitos de seus semelhantes, indignamente menosprezados. É o que acontece. Resistes, é porque desejais a revolução. O que ele está dizendo aí é o seguinte, olha, a panela de pressão está esquentando e em um determinado momento você pode explodir. E vai explodir se algo não for feito antes. Né? Elevar mais o tom do que isso, eu não sei. O que poderia acontecer. Mas ele não é o único que faz isso. Né? Então, o Osório é uma das figuras centrais nesse sentido do dissenso entre os projetos do próprio jornal. Vou até passar aqui um pouco mais rápido. Mas tem um outro, né? 2 outros, pelo menos. A gente pode, na verdade, até identificar mais um que eu não coloquei, que é um padre de Tocantins, próximo ao Bar hoje, que também escreve, mas os outros 2, assim, tem um tom muito parecido e importante para a gente entender, assim, a diversidade de projetos abolicionistas no jornal, especificamente, é um que assina como Amigo Incógnitos, né? E publica o texto ali. O Amigo Incógnitos também não faz algo prosaico. Ele chama ao texto a Lei de 1831. É a chamada Lei Feijó, ou a lei mãe de uma expressão muito popular entre nós até os dias de hoje, a lei para inglês ver. Ela é a primeira lei que proibiu o tráfico internacional de pessoas escravizadas para o Brasil. É uma lei que, efetivamente, ela não alcança o fim do tráfico, que só virá em 1850. Né? Mas ela funda um princípio jurídico que será utilizado pelo abolicionismo dos anos 60 a 80. Mas vou falar assim, abolicionismo mesmo na década de 1880. Mas em 60 a gente já tem Rui Barbosa, já tem Luiz Gama utilizando esse mesmo princípio. Se a escravidão efetivamente só acabou em 1850, se havia uma lei em 31 que já terminava, a escravidão não, perdão, o tráfico, terminava com o tráfico, então todas as pessoas que chegaram entre 31 e 50 foram importadas ilegalmente para cá. Então todos os descendentes dessas pessoas são ilegalmente escravizadas. Então, esse é um elemento, por exemplo, que nos tribunais ele vai aparecer com maior fartura na década de 80. Então, assim, meu trabalho de cruzamento de fontes ao longo do tempo. Então, na dissertação de mestrado, eu pesquisei mais questões, não só da imprensa, mas também do círculo jurídico. Então, assim, há um crescimento de ações cíveis que tem como fundamento a Lei de 31.
Então, Amigos Incógnitos também não estava fazendo nada prosaico. Assim, ao acionar a lei de 31, ele estava ali tentando acelerar essa aplicação jurídica de um princípio que, à época, mais uma vez, para muitos abolicionistas, era tido como radical. Para além do Amigos Incógnitos, nós temos outro que assinou apenas como JS, na edição de 24 de agosto de 1884. O artigo dele foi intitulado, como foi? O elemento serviu apenas. É o título da colaboração dele. Mas o que há de interessante na colaboração de JS é um clamor pela abolição imediata. Ou seja, também não é algo comum para todo o discurso abolicionista. Existe uma confusão muito grande, didaticamente, na educação básica, a gente tenta discutir isso muitas vezes, né? Se chama todas as leis desde 31 de abolicionistas. Elas não são. As leis de 31 até 71, que é Vento Livre, elas são leis emancipacionistas. Elas têm como objetivo controlar tensões sociais e promover a ideia de que num horizonte, sabe-se lá quando será alcançado, a escravidão acabará. Ou seja, ela não elimina o controle social, ela não elimina direito de proprietários escravistas, etc., a não ser a lei de 71, que ela interfere diretamente nos negócios escravistas. Mas, mesmo assim, assegura direitos aos escravistas. Mas ela abre brechas para as pessoas escravizadas. Então, vamos dizer assim, né? Então, muitas vezes, se atribui a essas leis todas uma ação abolicionista. A gente pode atribuir a fruto de discursos, de diálogos, de campanhas anti-escravistas. E elas não têm o imediatismo como questão. Ou seja, o imediatismo é inimigo do país. E o JS vem o quê? Pede imediatismo. Nós estamos falando de 1884, não de 1887, não de 1888, não das portas da abolição, que são as portas da abolição para nós hoje. Não era para as pessoas que viveram naquele contexto. Então, ele coloca mais um projeto para discutir. Então, nós temos a criminalização, o argumento jurídico de 31 e a necessidade do imediatismo, todos eles no mesmo jornal, convivendo com a fórmula do Joaquim Nabuco, que é parcimônia, tranquilidade, controle, né? Reduzir tudo isso à esfera letrada, especificamente, né? E aqui, então, a gente tem, na Vela do Jangadeiro, mesmo que em uma quantidade de edições específicas, talvez uma oportunidade de pensar, ao contrário, inclusive, do que a historiografia mineira propagou durante muito tempo, que em Minas Gerais não havia ocorrido campanha abolicionista. Ela ocorre. Tem tensão, tem outras coisas que, inclusive, estão na imprensa, mas estão mais em outras fontes que, cruzadas com a imprensa, possa regalar, inclusive, os olhos de algumas pessoas, porque há muita violência nesse período. Então, não tem como dizer que Minas Gerais foi contida por uma tradição política conservadora apenas. Houve um medo branco da resistência escrava, houve um medo branco de ideias abolicionistas tidas como radicais, mesmo quando elas não eram. E o Vela do Jangadeiro acaba expondo um pouco disso para a gente, pensando assim, em um nicho específico dedicado a essa discussão, né? Por mais que sejam apenas, infelizmente, 4 edições remanescentes, elas nos trazem coisas para pensar. Eu acho que é nesse sentido assim, que a gente deve pensar como as janelas do tempo se abrem na imprensa muitas vezes, para que a gente possa refletir, às vezes, inclusive, ressignificar determinadas análises que fizemos sobre o passado e pensar como elas, inclusive, interferem no nosso agora. Muito obrigado, pessoal. Obrigada, Luiz. Dentro do tempo, é muito relevante e inquietante tudo que você traz aqui. Eu estava pensando também que, para além do tema da discussão do abolicionismo, reforça a necessidade da gente pensar nesses desafios da pesquisa, né? Você falou de alguns aspectos metodológicos também, da identificação desses dissensos, que não é fácil, do cruzamento de fontes, que demandam um outro trabalho, enfim, para além da consulta específica aos jornais, né? E acho que reforça, então, para encerrar aqui, antes do encerramento oficial, esse debate urgente da infraestrutura de pesquisa para quem quer se debruçar sobre os jornais, a história dos jornais, a história do que a gente aprende a partir dos jornais,
jornalismo. Acho que a gente não vai ter tempo para debate, né? Então, agradeço a participação de vocês e devolvo para os organizadores. A gente vai ter um coffee break agora, então, obrigada.